Que o Deus do céu abençoe imensamente a todos vocês, a todos os irmãos que já têm um tempo se congregando na Igreja do Senhor, e também de igual maneira as pessoas que hoje nos acompanham aqui neste lugar que viemos, com o único propósito de dar toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração ao nosso Deus. Bem-vindo também às pessoas que hoje nos visitam pela primeira vez e também que se conectam pela primeira vez e que nunca ouviram falar sobre a Igreja de Deus Ministerial de Jesus Cristo Internacional, mas hoje o Deus do céu, o Criador dos céus e da terra, o Criador do universo, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, esse mesmo Deus, o Deus da Bíblia, que te trouxe a um local de nossas igrejas, de nossas congregações, para se manifestar a sua vida. Te apresentamos um Deus que é para sempre, te apresentamos um Deus que se manifesta nas suas vidas, te apresentamos um Deus que através do Espírito Santo nos dirige através de sonhos, visões e profecias. É esse Deus que tem tido tanta misericórdia de nós. Vamos dedicar essa reunião tão maravilhosa, essa reunião tão linda, com nossos cânticos, com a leitura da Bíblia e com nossa adoração a Deus, para que o Senhor se manifeste e se glorifique, como bem diz a sua palavra, que o Senhor se manifesta no meio dos louvores, aleluia, glórias ao Senhor. Vamos estar orando. Bendito Deus, Pai Santo dos céus, Deus da glória, quando vemos os céus, obra das suas mãos, a lua, as estrelas que tu formaste, Senhor, dizemos que temos feito nós para que o Senhor tenha tanta misericórdia de nós. Mas em tua misericórdia, Senhor, nos permitiu conhecer este caminho de bênçãos, este caminho de glória, esse caminho da sua manifestação. E em tua manifestação, Senhor, entendemos que estamos diante do Deus da Bíblia, esse Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Pai. Obrigado, Senhor, por sua manifestação poderosa. Graças, Senhor, por tua manifestação maravilhosa. Graças, Senhor, porque as suas bênçãos se manifestam plenamente em cada um de nós, desde o momento, Senhor, que tu se manifestaste em nossas vidas. Queremos te louvar, te exaltar, queremos glorificar-te, Senhor, porque o Senhor, somente o Senhor é digno desses cânticos, dessa adoração, dessa exaltação. Pai Celestial, sabemos que tu, Senhor, louva conosco aqui no meio da congregação, e essa grande congregação é a sua igreja, a igreja do Deus vivente, e nessa igreja do Deus vivente, os milagres é constante, Senhor. Esses milagres, Senhor, são evidentes, essas maravilhas, o seu poder maravilhoso. Agrada-te, Senhor, da leitura da Bíblia, dos cânticos, dos hinos, dos testemunhos e de tudo, Senhor, que faremos para ti, porque será para te agradecer, para te dar toda a honra e toda a glória. Tudo pedimos, Senhor, tudo te expressamos, e no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos, irmãos, ler em nossas Bíblias, em 1 de Coríntios, no capítulo número 2, livro dos Coríntios, primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo número 2, vamos ler uma bênção maravilhosa, uma bênção única, uma bênção majestosa da parte do Deus dos céus, a partir do versículo número 6, do capítulo número 2, da primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios. Vamos ler todos juntos, para honrar e engrandecer ao Senhor. Contudo, falamos sabedoria entre os que alcançaram maturidade, e sabedoria não deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que desaparecem. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria oculta, a qual Deus predestinou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu. Porque se o tivesse conhecido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Porém, como está escrito, as coisas que o olho não viu, nem o ouvido ouviu, nem subiram ao coração do homem, são as que Deus tem preparado para os que o amam. Mas Deus nolas revelou por meio do Espírito, porque o Espírito tudo esquadrinha, mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está?
Assim também, ninguém conhece as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que saibamos o que Deus nos tem dado gratuitamente. E o que Deus nos concedeu é muito grande. Amém, irmãos? E também diz, coisas que também falamos, não com palavras ensinadas com sabedoria humana, mas com as que o Espírito ensina, acomodando coisas espirituais com as espirituais. Mas o homem natural não compreende as coisas que são do Espírito de Deus, porque para ele são loucuras, e não os pode conhecer, porque se discernem espiritualmente. Porém, o espiritual discerne todas as coisas, mas ele não é julgado por ninguém. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Quão grande e tão maravilhoso é o nosso Deus. Glórias ao Senhor. Pode sentar, irmãos. Seguimos bendizendo nosso Pai Celestial. Palavras maravilhosas quando o apóstolo Paulo dizia que o homem natural não percebe as coisas que são do Espírito de Deus, porque para eles são loucuras. Isso é uma loucura. E também escutar algumas pessoas que também pensam que é uma loucura que Deus fale nesse tempo. Mas temos a bem-aventurança e a bênção gloriosa, a bênção maravilhosa, que Deus nos guia através da profecia, através dos sonhos e através das visões. Nós temos um Deus poderoso, um Deus que de todas as épocas, pregamos um Deus vivo, pregamos um Deus que falou desde a antiguidade e continua falando e fala através do Espírito Santo, quão grande e maravilhoso é nosso Deus. E cantamos a Deus. Vamos cantar cânticos espirituais, hinos ao Senhor. Hino 177, há muitos que nunca compreendem. Hino número 177. Hay muchos que nunca comprenden por qué estoy tan gozoso así. Crucé el Jordán y llegué a Canaán. Oh, sí es un cielo aquí. Oh, sí es un cielo aquí. Oh, sí es un cielo aquí. Crucé el Jordán y llegué a Canaán. Oh, sí es un cielo aquí. Cuando alegres cantan los santos así, la gente no sabe por qué, pues es el Espíritu Santo de Dios que Cristo ha mandado aquí. Oh, sí es un cielo aquí. Oh, sí es un cielo aquí. Crucé el Jordán y llegué a Canaán. Oh, sí es un cielo aquí. Tonadas celestes oímos cantar por tierra, el aire y el mar. Resuena el mensaje de Cristo el Señor, que nubes pronto ha de llegar. Oh, sí es un cielo aquí. Oh, sí es un cielo aquí. Crucé el Jordán y llegué a Canaán. Oh, sí es un cielo aquí. Veremos a Cristo que en gloria vendrá, el mismo que en la cruz murió. Los ángeles mismos vendrán a llevar su iglesia que él mismo compró. Oh, sí es un cielo aquí. Oh, sí es un cielo aquí. Crucé el Jordán y llegué a Canaán. Oh, sí es un cielo aquí. Glorioso e maravilhoso é o Senhor nosso Deus. E é verdade que é um céu, porque Deus se manifesta em nossas vidas. Quão grande é nosso Deus. É que faz
mais de 60 anos, começou uma manifestação maravilhosa. Era somente 4 pessoas que estavam ali orando num lugar. Mais ou menos a 1 da madrugada se manifestou Deus e o Espírito Santo falou, anunciou. Ele disse que ele estaria levantando uma igreja grande, muito grande, e que ela governaria, e seria ele mesmo dirigindo, governando. E o Deus dos céus, a partir daí, começou a se manifestar, começou a cumprir suas palavras, e hoje estamos nos 5 continentes do mundo. Que a glória seja para nosso Deus. Podemos dizer que saudamos com todo o nosso coração aos irmãos que estão no continente africano, no continente americano, continente asiático, na Oceania e continente europeu. Que bênção maravilhosa, não é assim, irmãos? Porque Deus cumpre a sua palavra, e sua palavra é verdadeira. E Ele anunciou, Ele falou e prometeu que estaria transformando, libertando, limpando os corações, trazendo de 1 em 1, de 2 em 2. Por isso nós não podemos negar que esse é um céu onde a paz, onde o gozo, onde a transformação dos céus e o poder do Espírito Santo é uma constante, que não somente está conosco, mas que temos a bem-aventurança que está em nossos corações. Aleluia, glórias ao Senhor. Emmanuel, que é Deus conosco, Deus em nós, e nós desfrutamos de sua direção, deste caminho que Ele nos leva à salvação, à vida eterna. E como cantamos, tem muitos que nunca compreendem, mas convidamos que chegue à congregação. É fundamental se congregar. Se você ora em suas casas, com certeza Deus te escuta, mas chegar à congregação, para que você veja a manifestação do poder de Deus com liberdade, nos libertando com a manifestação do poder de Deus. E se ainda não pode compreender, também convidamos para visitar nossos canais oficiais na internet. Sim, no canal do YouTube, Igreja de Deus Ministerial de Jesus Cristo Internacional, ou o canal da nossa líder espiritual mundial, Maria Luísa Piraquive Oficial. Ali há muitos testemunhos, ali tem muitos ensinamentos, muitas meditações, ali ensinamentos maravilhosos que dão conta da palavra e do poder do Deus vivo e de poder. Essa palavra escrita tão maravilhosa, porque vivemos essa bem-aventurança, que Deus está conosco, aleluia, glórias a nosso Deus. Vamos seguir cantando ao Senhor, o hino 243, uma bênção, no qual nós podemos alcançá-las na igreja, o batismo com o Espírito Santo. Se você vem à congregação, pode buscar essa bênção, essa manifestação do nosso Deus, morando em seu ser, alcançar os dons espirituais, porque os dons espirituais são para todos, não é só para um ou exclusivo de outros, mas é para todos na nossa congregação. Deus nos trouxe a esse lugar. Você vai chegar e pode alcançar essa bênção maravilhosa, essa bênção tão linda de viver em sua própria vida e poder ministrar o poder de Deus, desse Deus vivo e poderoso que se manifesta neste lugar. Quão grande é o nosso Deus. Hino 243, Pentecostes para todos. Dios no nos deja huérfanos.
cuando venga el Consolador. Maravilhoso é o nome do Senhor. Que maravilhoso é cantar nosso Deus. Começamos a sentir a presença do Espírito Santo, esse regozijo que nasce em nossos corações pela presença de um Deus vivo e poder. Vale a pena. Você que nos está vendo, não somente ver as transmissões por este meio, mas que você também visite uma das nossas congregações mais próximas da sua casa, onde ali pode receber imposição de mãos, pode receber profecia, para que veja a glória de Deus e também as promessas que Deus tem para a tua vida, e falará ao seu coração, te dará paz, regozijo no seu espírito, e de igual maneira o Senhor vai te ensinar a sua doutrina através das Sagradas Escrituras, porque nós somos cristãos, somos praticantes da Bíblia, e na igreja e na congregação, onde todos nós nos animamos, onde todos nós nos avivamos, onde todos oramos, onde todos nos contagiamos dessa alegria tão linda que significa que Deus está conosco. Glórias ao Senhor. E de igual maneira também está a página da igreja, pode ver que são as iniciais da igreja, idmji.org, e ali você vai encontrar os estudos bíblicos maravilhosos, onde participativamente os irmãos da igreja fazem perguntas muito específicas, com respostas muito claras, à luz da Bíblia, conforme tudo que o Espírito Santo revela. Glórias a nosso Deus. Por isso somos tão gratos ao Deus Altíssimo, e vamos agora ficar de pé, irmãos, para dar graças ao nosso Deus, e de igual maneira também vamos orar pelos dízimos, porque realmente toda a bênção, tudo vem de Deus, e para poder estender esse evangelho por todos esses continentes, essa maravilha gloriosa, porque a humanidade precisa conhecer a Deus, conhecer esse Deus vivo e de poder, que mostra no caminho para que todos possam alcançar a vida eterna. Mas, para poder pregar esse evangelho, dizimamos e ofertamos, e isso mesmo nosso Deus nos ensinou através do Espírito Santo, que quando fazemos com fé, e com conhecimento, ele se manifesta de uma maneira sem igual. Oremos. Senhor bendito, Deus santo dos céus, bendito Deus, Pai maravilhoso, quão grande e maravilhoso o seu nome, Senhor, em toda a terra. Que bem-aventurança, Senhor, e que bênção tão inigualável, Senhor, de poder desfrutar da presença desse Deus de Abraão, do Deus de Isaac, de Deus de Jacó. Senhor, desfrutar dessas maravilhosas bênçãos anunciadas desde antes da fundação do mundo, entender que o Senhor está conosco, entender que a sua manifestação é uma realidade, ao ver, Senhor, o que tem acontecido em sua igreja, nesses 60 anos na sua igreja, tantas almas que tu tem trazido à tua igreja, e seguramente, Senhor, e se olhamos, ó Pai, não podemos saber exatamente, ó Pai, e nem o número exato, Senhor, porque somos agora, como Tu me prometestes a Abraão, somos como a estrela dos céus e como a areia do mar. Tem trazido muitas almas, Senhor, mais de 23 idiomas, Senhor, ao redor do mundo, recebendo essa manifestação tão maravilhosa, essa manifestação tão gloriosa e tão, Senhor, forte, tão poderosa, que nos liberta. Tantas bênçãos, Senhor, os milagres que chegam aos nossos corações, e não são poucos, são maravilhosos, Senhor, a Tua grandeza, os Seus prodígios, a mudança de vida. Obrigado, Senhor, porque Suas bênçãos têm sido gloriosas e imensuráveis em cada um de nós. Por isso, dizimamos também, porque este Evangelho temos que compartilhar com toda a humanidade, porque é preciso, para que todos eles possam conhecer e que o Senhor está levantando a sua igreja sobre a face da terra. Por isso dizimamos, Senhor, com a alma, com o coração, como o Senhor Deus, que merece todas as coisas, para que essas bênçãos, Senhor, sobreabundem em tua igreja, em cada um de nós. Senhor, tudo te expressamos e tudo te pedimos, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E quando cantamos, sabemos que o Senhor Deus se manifesta, porque a Bíblia nos ensina no Salmo 22, que diz que Deus se manifesta no meio do quê? Dos louvores.
Por isso vamos cantar seguidamente ao Senhor 2 coros. Sou feliz na igreja de Deus, o coro 40, e o 150, Santo Espírito enche a minha vida. Tem acontecido muitos milagres, muitas maravilhas. Uma irmã que tinha uma deformidade em seu braço, e o seu diagnóstico era totalmente negativo para poder voltar à mobilidade, mas foi durante um louvor onde sentiu uma dor muito grande. Quando ela tirou a blusa para olhar, essa deformação havia desaparecido e o braço estava completamente curado. Glórias a nosso Deus. Foi no louvor, glória a Deus. Foi no louvor. Tinha também um menino muito pequeno que tinha dificuldades para ler e escrever. Os seus pais eram constantes na igreja, no louvor, e sempre louvando, louvando e glorificando o Senhor. Não pediam nada no louvor, somente davam graças ao Senhor e louvavam. E pouco a pouco o menino foi alcançando essas capacidades e hoje ocupa os primeiros lugares em sua escola. Com grande é nosso Deus! Porque estamos louvando, porque estamos bendizendo ao Senhor. Uma irmã também, de igual maneira, uma menina de 4 anos, seus pais também constantes no louvor, constantes nos estudos bíblicos. A menina sofria de epilepsia, mas foi num momento especial, durante uma oração no estudo bíblico, onde Deus se manifestou. E isso já se passaram 15 anos e ela nunca mais teve ataques de epilepsia, porque Deus é poderoso. Glórias ao nosso Deus. Porque isso vale a pena cantar o Senhor, por isso vale a pena bendizê-lo, cantar com todo o coração, com toda a alma. Coro 40 e coro 150. Poderoso é nosso Deus, grande e maravilhoso é o Rei da Glória. Bendito seja o seu nome para sempre. Santo Espírito enche a minha vida, pois por Cristo eu quero brilhar. Santo Espírito enche a minha vida, usa minhas almas a salvar. Aleluia, 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 dou a Cristo Rei. Aleluia, 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 dou
grande, quão maravilhoso é o nosso Deus. A glória e a honra seja sempre ao Senhor. E vou os deixar agora na companhia de uma pessoa que o Senhor nos ensinou a respeitar, a valorizar e amar, a nossa irmã Maria Luísa Piraquive. Gracias, hermano. O Senhor os abençoe grandemente e derrame chuvas de bênção sobre todos vocês. Queridos irmãos, os que estão aqui comigo e todas as pessoas, irmãos e irmãs, pessoas que se agregam ao ensinamento de hoje, pessoas recentes, pessoas que ainda não se congregaram em alguma igreja, mas que gostam de ver o ensinamento. Uma saudação com muito carinho para todos vocês. Que Deus os abençoe grandemente. Que a misericórdia de Deus, seu amor, seu perdão, seja sobre todos vocês, sobre todos nós. Portanto, que no dia de hoje também estamos aqui para honrar ao Senhor, para glorificar seu nome, para enaltecê-lo e para pôr em alto o nome de nosso Deus, o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui na meditação dos evangelhos. E aqui o Senhor nos está ensinando aqui através da Bíblia, ensinando-nos a palavra, a doutrina, os mandamentos que Deus em uma época deu a Moisés para que ele ensinasse ao povo. Esses mandamentos, essa palavra, essa doutrina, esses mandados, ordenanças, não caducaram, continuam vigentes e hoje o Espírito Santo está nos ajudando a seguir esses passos, a seguir esses parâmetros e buscar a nosso Deus, a esse Deus poderoso que é o mesmo que foi ontem e que é hoje para sempre. Ele não mudou, ele não muda, ele não passa de moda. Ele não se moderniza, ele não se atualiza, porque ele tem sido o mesmo sempre. Então nós aqui enaltecemos ao Senhor com nossa presença, congregando-nos para louvar seu nome, para deixar os problemas lá fora. Por um momento, deixamos as tristezas, as coisas que nos passaram na vida. E agora vamos alegrar nosso coração, louvando ao nosso Deus e lendo a Bíblia e honrando ao Senhor. Por cada versículo que lemos, isso é para honrar ao nosso Deus. Portanto, que podem sentar-se, podem acomodar-se em seus lugares. E vamos abrir a Bíblia em Mateus 8. Em Mateus capítulo 8, que nos corresponde hoje. E vamos estar lendo para as pessoas recentes ou pela primeira vez. Estamos aqui no Evangelho de Mateus e o Senhor Jesus Cristo está pregando o reino dos céus, que consiste em ensinar a lei de Moisés, explicá-la e ensinar como é que tinha que cumprir a lei de Moisés ao pé da letra. E também, ao mesmo tempo, o Senhor estava ensinando já o reino para que aquelas pessoas, seguidoras dele, começassem a desfrutar dessas boas novas de salvação, chamadas o Evangelho perfeito de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim começamos no capítulo 8 de Mateus, que diz que quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Geralmente, ali, aqueles montes que estão ali próximos de Jerusalém, falando da parte física de
de Jerusalém física, desse território, os montes não são muito altos. Em alguns lugares lhes diz montículos. E por isso é que o Senhor acostumava subir a um monte, porque isso pode se subir facilmente, a pé, sem nenhum esforço, sem nenhum trabalho, e ele sempre subia para pregar ali. E ali as pessoas o seguiam. E diz que o Senhor desceu qualquer dia que esteve pregando sua palavra, porque os 3 anos que ele dedicou para pregar o evangelho não parou, nem um dia de trabalhar, nem uma noite. E diz que muitas pessoas o seguiam. No 2 diz, e nisso aproximou-se um leproso. Prostrou-se diante dele, dizendo: Senhor, se quiseres, podes limpar-me. Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. Quer dizer, o Senhor fez o milagre nesse momento. Limpou da lepra esse homem. Porque esse homem, naquele momento, demonstrou que tinha fé, que cria e confiava no Senhor Jesus Cristo, porque estava ouvindo seu ensinamento, sua pregação. E por isso ele pediu que eu limpasse, porque creu na doutrina que o Senhor estava pregando. Creu que esse personagem era um ser enviado por Deus. E por isso o Senhor, conhecendo a fé dessa pessoa, diz: quero, e tu serás limpo. Diz, e no mesmo instante sua lepra desapareceu por completo. E disse-lhe Jesus, ao leproso, disse-lhe: olha, não o digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que ordenou Moisés, para que sirva de testemunho aos leprosos. Diz, para que sirva de testemunho a eles, aos leprosos. E se nós vamos aqui buscar em Levítico 14, pois não vamos ler porque é todo o capítulo, muito extenso aqui em Levítico 14. Entretanto, se vocês querem fazer, passar em Levítico 14, dar uma olhada, como dizemos, para olhar as leis que Deus tinha imposto sobre a lepra ou sobre os leprosos. É assim como aqui em Levítico 14, desde o verso 1 até o verso 57, está o Senhor falando leis, regulamentos acerca dos leprosos. Aqui na época da lei de Moisés, na época antiga, uma pessoa que tivesse lepra era porque tinha pecado. A doença era pelo pecado. A lepra vinha por cometer um pecado muito grave, seguramente. Então Deus castigava as pessoas com lepra. E tinham que cumprir uma série de requisitos porque Deus tinha misericórdia. É por isso que aqui no 14:1 diz: disse-lhe Deus a Moisés, e falou o Senhor a Moisés: esta será a lei do leproso quando se limpar. Será levado ao sacerdote. Então aqui diz que o sacerdote o tira do arraial, faz uma série de rituais, dá-lhe umas ordenanças, diz que o purifica, que esse leproso tem que levar uma oferta também a Deus, umas aves, tem que levar umas plantas, umas madeiras, e que o sacerdote começa a fazer uma série de rituais para limpar ao homem. Isso demorava muito tempo, não era um só dia que esse homem se curaria da lepra, senão que durava um processo. Como será que aqui temos toda essa quantidade de versos que fala sobre todos os requisitos e as coisas que o sacerdote tinha que fazer para limpar a lepra desse personagem? Então diz que ele tem que levar as ofertas. O que era pobre tinha que levar um cordeiro e 2 pombas de oferta.
E então o sacerdote sacrificava os animais, colocava o sangue no leproso, fazia oração, pedia a Deus e mandava que tomasse banho, que trocasse de roupa e que o 8º dia faça isso, que no 7º dia faça aquilo. Uma série de requisitos era o que esse leproso tinha que fazer. Eu penso que isso teve que ter durado muito tempo, esse processo de limpeza do leproso por parte do sacerdote. Então aqui, no final aqui do verso, quando já termina todos os requisitos, quando diz, esta é a lei. Diz, esta é a lei a respeito de toda a praga da lepra e da tinha. Que tudo o que tem que fazer essas pessoas que estão doentes dessa lepra, diz, da lepra das vestes, da casa e acerca da inchação, da pústula e das manchas brancas, para ensinar quando é imundo e quando é limpo. Esta é a lei da lepra, então recomendo-lhes que leiam. Leem tudo isso para que vocês percebam o difícil que era também obter a bênção de Deus, porque esses leprosos se tornaram assim pelo pecado, por ter ofendido a Deus, por ter cometido infrações diante de Deus. O Senhor imediatamente castigava com doenças, com lepras ou de outra maneira também. Então, muito importante ler este capítulo. Voltamos para Mateus. Então, por isso é que aqui o Senhor Jesus, como ele estava ensinando a lei, ele estava explicando a lei, dizendo ao povo, aos habitantes de Jerusalém, estava lhes dizendo: vocês nunca cumpriram a lei de Moisés, nunca a cumpriram, nunca fizeram essas ordenanças que Deus deu através de Moisés. Portanto, todos vocês são infratores da lei, são devedores de Deus, porque nunca nenhum cumpriu. Não tem um que tenha feito a vontade de Deus. Assim dizia o Senhor. Por isso aqui no verso 4 do capítulo 8 de Mateus, o Senhor diz ao leproso, veja a forma tão simples que o Senhor Jesus Cristo, como sumo sacerdote também, que ele nesse momento limpou a lepra desse homem, o curou imediatamente, sem necessidade de fazer todos aqueles requisitos que tinha ordenado a Moisés. Porque estava o Senhor, era o mesmo Senhor, o mesmo Salvador, o mediador, o precursor da salvação, o mesmo Deus ali fazendo este milagre. Por isso ele não teve que fazer todos aqueles rituais que tinha que fazer. Ele só diz, quero ser limpo, e diz que imediatamente foi curado. E o Senhor então lhe diz, não digas a ninguém, mas sim vai ao sacerdote, porque isso foi o que ordenou Moisés. Tu tens que levar a oferta que ordenou Moisés. As pessoas pobres levavam 2 pombinhas e um cordeiro. E diz que esse testemunho, que era um testemunho e uma ordenança que Deus tinha dado aos leprosos. Então aqui já entendemos melhor este verso. Quando o Senhor diz a ele, vai, apresenta-te ao sacerdote e leva a oferta que ordenou Moisés para testemunho aos leprosos. Então mostra-te ao sacerdote para que ele te declare limpo. E dessa maneira se cumpre, ou tu cumpres, um regulamento da lei de Moisés, fazendo essas coisas. Muito formoso é a forma como vemos aqui que o Senhor estava explicando a lei para cumpri-la cabalmente. E que formoso também como nós vemos no dia de hoje, que também tem muitas doenças, e quem sabe essa doença da lepra também existe hoje, mas existem outras doenças também incuráveis, nas quais nós temos que, sobre essas doenças, orar e pedir a nosso Deus, ao Senhor, que nos cure, e Ele então diretamente nos cura, instantaneamente. Agradecemos ao Senhor que já hoje não temos que fazer todos os ritos que tinha que fazer na lei de Moisés
para obter um benefício, uma bênção por parte do Senhor. Nosso Deus instantaneamente faz o milagre, bendito é o nome do Senhor. Agradecemos ao nosso Deus. Bem, agora vamos seguir aqui, porque aqui o Senhor Jesus sempre estava tocando temas diferentes, ensinando coisas distintas. Aqui diz que Jesus entrou então em Cafarnaum depois de ter feito os milagres, seguramente, ou não sabemos se foi nesse mesmo dia ou qualquer dia. Diz, o Senhor entrava em Cafarnaum, aproximou-se um centurião rogando-lhe. Bom, aqui diz Cafarnaum, em uma Bíblia antiga dizia Cafarnaum. Bom, isso são assuntos de idioma. Diz que aproximou-se um centurião e rogava-lhe dizendo: Senhor, meu criado está prostrado em casa, paralítico, terrivelmente atormentado. Todos esses doentes da antiguidade, também teve doentes do mesmo? E quem é que tinha que fazer a cura? O sumo sacerdote. Mas o doente tinha que ir lá no templo ao sumo sacerdote apresentar-se, e segundo a doença ele mandava fazer os rituais. E então o sumo sacerdote, pois, fazia tudo para que Deus curasse a pessoa, e pois isso era algo muito difícil, e também a pessoa tinha que levar essa oferta, e se vivia longe, pois tinha pessoa que preferia morrer assim, para não caminhar, ir tão longe, para ver se o sacerdote fazia milagre nele ou não. Muitas coisas aconteceram na antiguidade, que por isso o povo não aproveitaram muitas bênçãos de Deus, por negligência, por incredulidade, por dureza de coração, por preguiça também, porque já nem sequer queria ir a Jerusalém para adorar a Deus, porque lhes parecia muito longe. Então eles já não queriam caminhar, viajar tão longe. Então, em seus lugares onde eles viviam, o facilismo era que começaram a fazer deuses, a fazer estátuas e crer nos ídolos, e a ter deuses de prata, de ouro, de madeira, de pedra ou das árvores, e a venerá-los, só pela preguiça de ir a Jerusalém, ao templo, a adorar a Deus. Tudo isso aconteceu na antiguidade, e por isso o Senhor nosso Deus irou-se tanto. Então diz que esse paralítico estava terrivelmente atormentado, e aproveitando ali que ouviu que o Senhor Jesus estava pregando, que estava fazendo milagres, sinais, prodígios, e então ele disse: aproveito também para pedir a ele misericórdia. E era o criado desse centurião. E Jesus lhe disse: eu irei e o curarei. Disse o Senhor, disse ao centurião, que ele ia e que curaria a seu criado que era paralítico e era atormentado por espíritos maus. E Jesus lhe diz: sim, eu vou. Então o centurião diz: não. Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu teto. Não quero que tu vás à minha casa, Senhor. É longe. Além disso, tu não tens que fazê-lo? Diz somente: manda uma palavra e meu criado ficará curado. Pois o Senhor maravilhou-se. De que se maravilhou? De que maravilhou-se com o centurião? A fé. Nesse momento, a fé, a confiança, creu no Senhor, creu na sua pregação, creu no testemunho que o Senhor estava dando, falando e testemunhando às pessoas que crescem nele. E para que crescem, pois o Senhor tinha que também testemunhar e contar muitas evidências, muitos sinais e milagres acontecidos em outro tempo a muitas pessoas, para que eles crescem. E o Senhor fazia os milagres e as curas para que todas as pessoas vissem, ouvissem e crescem no Senhor. Agradecemos ao nosso Deus. Por isso, hoje também o Senhor faz milagres, o Senhor faz curas, faz prodígios, guarda, protege a muitas pessoas de muitos perigos, os protege e os guarda da vida, da morte. Não da vida, senão da morte. Tem pessoas que estão entre a vida e a morte e Deus os guarda. Então, aí é onde nós sabemos que se está pregando a palavra, que vamos pelo caminho correto e que se prega
o caminho justo e reto de nosso Deus. Se não tivesse sinais, se não tivesse nenhum sinal por aí, um prodígio, um milagre, pois não creríamos, porque diríamos tudo é só palavras, mas não vemos feitos, não vemos realidades. Mas nós sim o vemos. Glória a nosso Deus. Cremos no Senhor, que Ele é o mesmo ontem e hoje. Então, este é nosso Deus, que faz mais de 2000 anos estava pregando tudo isso. Ele hoje também faz todos esses milagres em nossas vidas. Cremos nele. Assim que esse centurião ouviu o Senhor e creu. E disse-lhe, somente manda uma palavra. Com que tu digas a palavra, meu criado se curará. Não é necessário que tu vais à minha casa. Diz, porque também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados sob minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai. E ao outro lhe digo, vem, então ele vem. E a meu escravo lhe digo, faz isso, e ele faz imediatamente. Portanto que, como eu sou também homem de autoridade, que tenho meus servos que me obedecem, tu, meu Senhor, és o Senhor, tu és o rei, tu és o superior, o enviado de Deus, és o profeta, és o sumo sacerdote. E por isso te digo que somente manda a palavra, porque a ti vão te obedecer, todos te obedecerão, não somente os seres humanos, senão também aqueles espíritos dos ares, das trevas, te ouvirão, te escutarão, te respeitarão e se submeterão a ti. Isso foi o que o homem quis dizer ao Senhor, glória ao Senhor, glória a nosso Deus. E diz que, ao ouvir Jesus, essas palavras, essa resposta desse homem, desse centurião, diz que maravilhou-se e disse, aos que o seguiam, disse, em verdade, eu vos digo que nem mesmo em Israel achei tanta fé. Porque diz o Senhor que nem mesmo em Israel, ele estava em Israel, ele estava em Jerusalém, capital de Israel. Quem era esse centurião? Era um romano. Ele era um romano, era um estrangeiro, era um gentil, estrangeiro, romano. Isso era ele. E ele creu no Senhor. E por isso o Senhor se admirou, o Senhor Jesus Cristo se admira. Nem mesmo em Israel achei tanta fé como tem esse homem. Diz, e vos digo que virão muitos do Oriente. Vejam esse verso, que diz muitas coisas. Diz, eu vos digo que virão muitos seres humanos, eu acrescento, do Oriente e do Ocidente, e se sentarão com Abraão. E eu diria, do norte e do sul também, do globo terrestre. Porque o globo terrestre tem norte e sul e oriente e ocidente. E aqui eu diria que de todos os quatro o quê? Como é que se diz, irmão? Os 4 pontos cardeais virão, diz aqui o Senhor, e se sentarão com Abraão, com Isaque e com Jacó. Onde? No reino dos céus. Quando o Senhor faz essa promessa não estava incluída na lei de Moisés? Na lei de Moisés, Deus só tinha escolhido uma nação que se chamava Israel. E a eles tinha lhes dado as leis e lhes diz, cumpram todas essas leis, porque vocês serão meu povo escolhido, meu povo singular. Um povo que será exemplo para muitas nações. Mas nunca foi assim. Mas como o Senhor sabia que isso não ia acontecer, pois então ele disse, eu sim vou formar meu povo Israel no futuro, com o Messias. Formarei meu povo Israel perfeito, meu povo Israel celestial e espiritual. E o formarei. E não vou formá-lo somente com um grupo de pessoas daqui de Israel. Vou formá-lo com homens e mulheres ou com as pessoas que habitam no sul, norte, oriente e ocidente do globo terrestre. Glória a nosso Deus. É a grande promessa do Senhor.
nos incluiu a nós, os gentios, a nós, os estrangeiros, que não pertencíamos ao povo de Israel, que não pertencíamos a ser judeus. Mas o Senhor aqui fez sua promessa maravilhosa. Vos digo que virão muitos virão, desses diferentes pontos cardeais do globo terrestre, e se sentarão com Abraão, que foi o primeiro que Deus fez essa grande promessa. A Abraão disse: tu serás pai de muitas nações. Claro que sim, porque as pessoas que vêm de todos os pontos do globo terrestre, pois pessoas de muitas nações. E aí se cumprirá, e está se cumprindo, e está começando a se cumprir essa promessa de que Abraão seria pai de muitas nações. Bendito é o Senhor. Que se sentarão também com Isaac e Jacó, porque Deus falou-lhe a mesma promessa que fez a Abraão, disse a Isaac e a Jacó. E diz que todos estarão no reino dos céus. Isso é o que nós hoje estamos pregando, nós hoje estamos lutando para seguir e queremos seguir por este caminho. Porque nós queremos pertencer ao reino dos céus, não ao reino terrenal, senão o dos céus. Bendito é o nome do Senhor. Logo aqui diz o Senhor, no verso 12, diz: porém os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas. Nesse momento, o Senhor Jesus Cristo, a quem estava se referindo? Quais eram os filhos do reino? O povo de Israel. Eu gosto dos que leem a Bíblia. Parabenizo aos leitores da Bíblia. Porém, os filhos do reino, eles, o povo de Israel, que foram os primeiros nomeados, diz, serão lançados para fora nas trevas. E ali haverá pranto, o lamento e ranger de dentes, a tristeza, o lamento, a amargura, tudo será ali. Agradecemos ao nosso Deus. Nós não estamos nos alegrando que aqueles tenham perdido essa bênção do Senhor, ou esse título. Nos alegramos que o Senhor nos tenha olhado com olhos de misericórdia e aqui estamos na sua presença. Bendito é o nome dele, pelos séculos, aleluia. Então Jesus disse ao centurião, disse-lhe Jesus, vai à tua casa e seja feito conforme tua fé. E seu criado foi curado naquela mesma hora. Porque diz que, por aí em outro evangelho, diz que quando o homem chegou em casa, encontrou o criado que estava curado. O Senhor o curou num instante. Agradecemos a nosso Deus. Deus vive. Deus é um Deus vivo e de poder. Ele falou ontem e fala hoje. E falará para sempre. Glória ao Senhor. Logo diz aqui, outro acontecimento já, no verso 14. Diz que depois, não sabemos se depois ou qualquer dia desses, ou qualquer dia diz, havendo entrado Jesus na casa de Pedro. Por que aqui não estamos lendo a sequência da vida do Senhor Jesus Cristo? Estamos lendo seus milagres e seus sinais, o que os apóstolos e o que aquelas testemunhas viram, ouviram e contaram do que o Senhor fez, ajudados pelo Espírito Santo, claro. Então, teve outra ocasião, diz, havendo entrado Jesus na casa de Pedro. Já lhes digo, quem sabe isso não é uma sequência do que acabamos de ler. Quem sabe pode ter sido outro dia, em outra ocasião, mas o assunto é que diz que Jesus foi à casa de Pedro e viu a sogra de Pedro, prostrada na cama com febre. Ele a tomou pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e o serviu. Aí o Senhor fez outro milagre, porque ele demonstrava às pessoas que o seguiam e a seus discípulos os estava demonstrando que ele tinha poder e que ele tinha autoridade e que ele era o enviado de Deus e que todos tinham que crer nele e crer na sua doutrina. E diz, e caindo a tarde, apresentaram ao Senhor muitos endemoniados, quer dizer, muitos homens, ou mulheres também, seguramente,
cheios de espíritos maus, cheios de demônios, esses demônios habitando nas pessoas. O que hoje se chama a demência, o que se chama as pessoas que estão loucas, que é um demente, que é um louco, ou é muito perturbado, dizem. As pessoas que estão com paralisia, quando tem tantas doenças que não os deixa falar, não os deixa ouvir, não os deixa coordenar ideias, não os deixa mover-se. Tudo isso são espíritos maus que vêm e possuem o corpo da pessoa, seja adulto ou seja criança, e então o deixa imóvel, paralítico, aleijado ali, deixa-o prostrado. Isso aconteceu e diz que trouxeram a ele muitas pessoas com esses espíritos, com esses demônios, e com a palavra do Senhor Jesus disse, com sua palavra lançou fora os demônios e curou todos os enfermos. Glória ao Senhor. Então, bastou a ordem do Senhor para que se cumprisse a profecia dita por intermédio do profeta Isaías. Quando ele profetizou, Isaías profetizou, isso está em Isaías 53:4, que a profecia diz: o Senhor mesmo tomou nossas enfermidades e carregou nossas doenças. Então aí está a citação bíblica que profetizou Isaías, e aqui o Senhor Jesus Cristo estava cumprindo esta palavra profética. Agradecemos ao nosso Deus. E aqui seguimos no verso 18, diz: vendo-se Jesus rodeado de muita gente, mandou passarem para o outro lado. Veio um escriba, nós imaginamos como seria o gentil, que veio atrás do Senhor, falando às pessoas, o Senhor está fazendo milagres e todo mundo vindo trazer todos os doentes, todas as pessoas doentes ou com espíritos maus, com doenças físicas, como fosse, todos vindo e o Senhor curando a todos. Porque aqui não está escrito todos os milhares ou milhões de milagres que o Senhor fez naquele tempo. Então diz que veio um escriba e lhe disse: mestre, eu te seguirei aonde quer que fores. Jesus lhe disse: as raposas têm covas e as aves do céu têm ninhos. Porém, o Filho do Homem, quer dizer, o Mestre que está aqui na tua frente, que tu estás dizendo o quê? Que me seguirás aonde quer que eu vá. Esse não tem onde recostar sua cabeça. O Senhor não tinha propriedades porque o Senhor veio para pregar, para dar as boas novas de salvação. E o Senhor, pois, não estava interessado em adquirir possessões terrenais, porque realmente, pois, sim, se via que ele era um ser humano, mas não era. Ele não era um ser humano que precisasse das propriedades, nem viver, nem ter um terreno e construir uma casa. Ele veio para o que veio? Para pregar e ensinar. E logo se foi ao céu, ali onde sempre é seu trono, sua morada. Glória a Deus. Mistério grande é quando diz que ele tomou carne e se fez como um homem, como um ser humano. Isso é um mistério, mas nós cremos, porque temos que crer no que o Senhor nos ensina, no que Ele nos diz, e não questionar, nem perguntar tanto, nem dizer, teoricamente, me diga isso e aquilo e ensina-me, não. Então, o Senhor diz ao homem, ele diz, veja, teu mestre não tem nem sequer onde recostar sua cabeça, ele não tem propriedades. Bom, porque o Senhor não precisava, mas os outros seres humanos, as demais pessoas, sim, precisa ter um lugar onde recostar sua cabeça, ter onde viver, porque é humano. Mas o Senhor, ele não precisava, porque ele não era um ser humano assim como qualquer ser humano. Então a outra pessoa, então diz, outro de seus discípulos lhe disse, Senhor, permite-me que vá primeiro e enterre meu pai, dando a entender, Senhor, eu vou te seguir, quero ser seu discípulo, mas eu vou esperar primeiro que morra meu pai para enterrá-lo, porque a lei de Moisés diz que os filhos têm que honrar e velar por seus pais. Então eu tenho que esperar que morra meu pai para
enterrá-lo e eu deixar as coisas organizadas. Dessa maneira, então, eu te sigo, Senhor, te seguirei. Ele diz o Senhor aqui quando voltemos a ler o verso 21. Outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que vá primeiro e enterre meu pai. E veja o que o Senhor lhe responde. Jesus lhe disse: segue-me. Deixa que os mortos enterrem seus mortos. Dando a entender que esse homem, esse homem que se oferecia seguir ao Senhor, tinha mais família. Provavelmente tinha irmãos e irmãs, tinha tios, tias, mais família. E eles não tinham se interessado conhecer ao Senhor. Não lhes interessou ouvir a palavra de Deus. Seguramente eles ouviram que o Senhor pregava o reino e que fazia milagres, mas eles disseram não. Nós somos da lei e daqui da lei ninguém nos tira. Então só um foi seguir o Senhor. E por isso foi que o Senhor lhe diz: deixa que os mortos, quer dizer tua família, que está morta para Deus, porque não quiseram vir para ouvir minha palavra, minha doutrina. Não quiseram vir para receber bênçãos do céu. Então estão mortos para Deus. Deixe-os que eles, como tua família, eles vão enterrar a teu pai quando ele morrer. Pois eles vão se encarregar de enterrar teu pai e tu não terá nenhuma culpabilidade. Deixa-os porque a eles também lhes pertence esse dever de fazer essas coisas. Isso foi o que aconteceu. Então, por isso o Senhor lhe disse: segue-me e deixa que os mortos enterrem seus mortos. Bom, aí o Senhor deu o ensinamento, falou a este homem, não sabemos se seguiu o Senhor, ou mais bem retrocedeu, ou mais bem se arrependeu, não sabemos. O assunto é que o Senhor deu o ensinamento doutrinal. Obrigada, isso é o que queremos. Que o Senhor nos ensine doutrina e que nós aprendamos e sigamos seus caminhos. Seguimos aqui no verso 23. Diz, o Senhor entrava no barco. Não sabemos se foi o mesmo dia ou qualquer dia. E entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que se levantou no mar uma tempestade tão grande que as ondas cobriam o barco, porém o Senhor Jesus estava dormindo. Vemos como ele se comportava como ser humano. Aproximaram-se seus discípulos e o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. Ele lhes disse: por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e sobreveio grande calma. Mas o Senhor os criticou: porque temeis, porque não têm fé. O que foi o que aconteceu aqui? Eles tinham visto todos os milagres e sinais que o Senhor tinha feito. Estava vendo as maravilhas que o Senhor fazia. E nem com tudo isso, eles criam que o Senhor fosse esse ser tão importante da parte de Deus, o enviado de Deus, o Filho de Deus ali. Eles como que ainda não podiam digerir essa doutrina, não podiam entender, compreender. E por isso, nesse momento em que as ondas se enfureceram, eles tiveram medo e temor e se sentiram sós, porque nesse momento não confiaram que iam com um personagem importante, que iam com o Filho de Deus, com o enviado, com o Salvador. Eles não entenderam, não compreenderam. O medo foi maior que a fé, que a crença, ou o medo foi maior que ter visto todas as centenas de milagres e prodígios que já eles eram aí testemunhas. E por isso o Senhor lhes disse: porque são vocês homens de pouca fé. Nós, hoje em dia, irmãos, temos visto muitas pessoas, os que já temos nossos anos na igreja, temos visto a mão de Deus, temos visto o poder de Deus, seus milagres, suas curas. Temos sido testemunhas de que Deus nos fez promessas e se cumpriram. Temos sido testemunhas de todas as maravilhas que o Senhor fez a muitas pessoas. Então, se hoje em dia chega a nos acontecer algum mal assim semelhante a isso de um naufrágio,
Então, nós temos que confiar no Senhor e aferrar-nos à oração e clamar ao Senhor, guarda-nos, Senhor, salva-nos, Senhor, veja, Senhor, a tempestade, veja, Senhor, o furacão, veja, Senhor, tudo o que acontece, tudo o que sucede, Senhor. Minha vida está em perigo, mas o Senhor tem me feito tantas promessas, Senhor, eu creio que não vou morrer já, tu me guardarás. Mas não vamos duvidar de Deus, se não confiar no poder do Senhor, que Ele nos salvará e nos guardará. Por quê? Porque temos sido testemunhas de todo o poder de Deus manifestado em muitas pessoas. É por isso. Bem, então o Senhor, pois não lhe agradou isso, diz que, bom, o censurou. Diz, e os homens se maravilharam depois que o Senhor fez a grande calmaria no mar. Diz, os homens se maravilharam dizendo, de que natureza é esse? Que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então aqui, esses homens eram as pessoas que estavam ali, que seguiam ao Senhor, mas não era, pois os discípulos aí perceberam que o Senhor fez o milagre, que eles, pois, tiveram esse medo nesse momento. Então, de que natureza é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Entretanto, muitas pessoas não criam, ouviam, queriam que Deus lhes fizesse milagres, sinais, mas isso sim, crer, ter convicção, isso como que não. Isso é o triste. É o triste. Hoje em dia, muitas pessoas que estão há muitos anos na igreja, tendo visto a mão de Deus, o poder de Deus manifestado de muitas maneiras, entretanto, ainda duvidam, ainda não creem, ainda são capazes de retrocederem e saírem, a ir-se ao mundo, ao viver seu mundo outra vez e viverem seu pecado. Isso é muito triste e muito doloroso. Eu digo que seria um muito mal agradecido com Deus. Então, isso é o que seria. Muitas pessoas mal agradecidas isso fazem, mas nós aqui estamos lutando e não queremos ser assim. Nós queremos ser firmes e seguir em frente e estar em pé para louvar a nosso Deus porque Ele merece e agradecer e dar a honra a Ele. Quando chegou à outra margem, a terra dos Gadarenos, o Senhor Jesus diz, como eles iam no barco, diz que chegaram à outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 endemoniados que saíram de entre os sepulcros. Bom, aqui diz 2 endemoniados, e no livro de Marcos, creio, ou Lucas, diz que era um endemoniado. Mas por lógica eu penso que era um endemoniado, e agora digo por lógica minha. Bom, lhes digo. Aqui diz que vieram 2 endemoniados, no outro livro diz um endemoniado. Saíam de entre os sepulcros, furiosos de tal modo que ninguém podia passar por aquele caminho. E gritaram dizendo, que temos nós a ver contigo, Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo, porque eram os demônios os que estavam falando ao Senhor. Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? Então, eu digo que era um só, porque num livro diz que era um só, porque se tivesse sido 2 pessoas cheias completamente de demônios, pois eles não vão se entender, não se compreendem e vão se matar. Ou um mata o outro, ou o outro mata um. Mas juntos, 2 endemoniados, se nem sequer as pessoas lúcidas. As pessoas, os seres humanos, quando são lúcidos e estão vivendo os 2 juntos e têm desentendimentos, não é? Tem muito desentendimento, mal entendido. Tem desgostos, tem divergências, tem brigas, não é? Ofensas. Até às vezes, até podem ficarem agressivos e esmurrar um ao outro, o que seja, falando de 2 que vivem juntos. Se assim não tem compreensão de 2 pessoas lúcidas, como seria 2 pessoas cheias de demônios, todas loucos, dementes, que não coordenam? Estar juntos? Não há compreensão, não há unidade, não. Então, aqui não vamos dizer que é um erro da Bíblia, não, um equívoco, não. Sabemos que tudo isso é compilação de testemunhos das pessoas e dos discípulos que viram e ouviram e andaram com o Senhor e viram os milagres. E cada pessoa viu e contou à sua maneira o que viu e o que ouviu. E isso é muito normal e natural. Por exemplo, se de repente acontece um acidente ou de repente uma pessoa está aí e começa a atirar em um no outro, não sei o quê, e então chama testemunhas. Cada testemunha diz uma coisa diferente. Por quê? Porque tem uma testemunha que olhou para uma pessoa, o outro olhou para o outro olhou para o que atirava,
O outro olhou para o que caiu lá morto, o que fizeram com ele, e é assim então que cada pessoa tem uma versão diferente do acontecido. Então, por isso é que isso é minha maneira de pensar que era um só endemoniado, que isso encontramos em Marcos e Lucas. Em Marcos, aí diz que era um só. Para quando vocês leiam, não vão se angustiar, não vão duvidar, não vão questionar. É simplesmente a maneira que há informação que cada pessoa viu. Então, nessa informação lhe pareceu que eram dois, mas era um. O assunto é que o feito foi uma realidade, uma verdade, não é mentira. E diz que esses demônios clamavam a Deus e lhe dizia: vieste aqui para nos atormentar? E diz que a certa distância estava uma manada de muitos porcos. E os demônios lhe rogavam, dizendo: se nos expulsas, envia-nos para a manada de porcos, diz no verso 31. Então os demônios falavam ao Senhor e lhe dizia: se tu nos expulsas deste corpo onde estamos vivendo, envia-nos para os porcos. E entramos nos porcos. E o Senhor lhes disse: ide. E eles, saindo, foram para aquela manada de porcos. O que aconteceu com os porcos? Diz que toda a manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro e pereceu nas águas. Por quê? O que foi que aconteceu? Se enlouqueceram os pobres animais. Os pobres animais, os pobres porcos, com esses demônios fortes e poderosos, porque suponho que era uma legião de espírito, o que havia uma legião como 2.000 demônios, espíritos, entraram nos porcos e os tornaram loucos, e de toda maneira foram-se para o mar, e ali se afogaram, e os demônios tiveram que sair dos porcos, porque os porcos se afogaram, e como os espíritos maus não podem estar, eles querem estar em uma matéria viva, e os demônios escolhem aos seres humanos, para viverem nos seres humanos, porque com os seres humanos se sentem com mais felicidade. Então aqui com os porcos, pois sim, enquanto os porcos viveram, pois estiveram um pouquinho tranquilos e com paz, esses demônios, mas como os porcos se tornaram loucos, então se afogaram, e os demônios de toda maneira ficaram nas trevas, no abismo, no espaço, sofrendo e atormentados. Isso foi o que aconteceu. E aqui diz no verso 33, e os que os apacentavam fugiram. Quer dizer, o dono da manada de porcos. E vindo para a cidade, contaram todas essas coisas. Viram que eles foram testemunhas e vieram à cidade contar tudo o que viram e ouviram, e o que tinha acontecido com os endemoniados. E toda a cidade saiu ao encontro de Jesus. E quando o viram, rogaram-lhe que se retirasse dos seus arredores. Lhe disseram: olha, vai-te daqui, porque aqui vai nos arruinar. Imagina o dono dos porcos, não é? O dono dos porcos diz: tu me arruinastes. Veja minha manada de porcos e agora fiquei na ruína. Fiquei sem nada. Vai-te, vai-te. Como serão as pessoas? Como seriam as pessoas naquele tempo tão mal agradecidas que não lhes interessava, não lhes importava a obra de Deus, os milagres do Senhor, o que o Senhor fazia, não lhes interessou, senão que queriam eram as coisas materiais da vida e estavam lamentando-se por ter perdido seus porcos. E vai-se daqui, não é? Nós não podemos menosprezar a nosso Deus. Nosso Deus é primeiro em nossas vidas. Temos que buscar a esse Deus vivo e de poder que fala, a esse Deus que falou a Abraão, que ele fez promessas, esse Deus que esteve se manifestando naquele tempo, 2000 e tantos anos atrás, e o Senhor fazendo seus milagres, seus sinais. Hoje também o Senhor se manifesta a muitas pessoas em sonhos, em visões, revelações, em profecia. Fala às pessoas, lhes mostra o caminho, exorta-os a seguir, a crer no Senhor para que ganhem a vida eterna. Isso faz nosso Deus. Portanto, que nós façamos a vontade de nosso Deus. Agrademos a nosso Deus,
Amemos a Deus com todo o coração. Amemos. E vamos seguir ao Senhor? E vocês, os que não se congregam, os convido que vão à igreja, vão à congregação, para que Deus lhes fale e para que vocês vivam essas experiências maravilhosas que se vive com nosso Deus, vivo e de poder. Vamos orar, Pai Celestial. Pai Santo, te agradecemos, Senhor. Te agradecemos porque somos privilegiados, estamos diante de Ti. Estamos conhecendo Teus caminhos. Estamos sendo convidados pelo Espírito Santo, quando nos diz que sigamos em frente, que não desmaiemos, que sejamos fortes, que sejamos valentes, que levantemos nossas cabeças e sigamos em frente firmes pelo caminho reto, pelo caminho direito, sem voltar para nenhum lado, sem olhar para trás, nem para os lados, senão seguir até que cheguemos ao final da etapa dessa carreira. E então tu nos receberás ali na vida eterna. Glória a teu nome. Obrigada, Senhor. Isso queremos, Pai Santo, isso queremos. Queremos ir muitas pessoas. Queremos ir milhares e milhares e milhões de pessoas. Dos milhões que há no mundo, Senhor. Fala a todos aqueles, Senhor. Leva, Senhor, aqueles a teu reino. E a nós, dá-nos esse poder, essa autoridade, esses dons, esse respaldo, para que nós possamos ganhar muitas almas para Ti. Almas para o reino dos céus. Obrigada, Senhor. Agora, Pai Santo, te pedimos Tua misericórdia, Teu amor. Para as pessoas, para todos aqueles homens e mulheres de qualquer idade, que têm doenças físicas, têm diversas doenças incuráveis, doenças que levam à morte imediatamente, dores que as pessoas sofrem com as doenças. Senhor, que Tu cures, sejas Tu curando todas as nossas doenças, assim como está escrito, como prometestes, que Tu levarias nossas doenças, que Tu curarias e tirarias nossas dores. Estende Sua mão poderosa, faz milagres e sinais, meu Senhor. Mostra-te, Senhor, às pessoas, para que creiam que Tu és, que Tu existes, e que Tu mereces a honra, a glória e o louvor. Também, Senhor, tira as bruxarias, os feitiços, repreende todo o espírito mau, todo demônio, bruxarias, maldições. Repreende, Senhor, e liberta a cada um. Liberta e limpa a cada pessoa. Bendito é o Senhor. Te agradecemos, Senhor. Obrigada por Tua misericórdia e por Teu amor. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de tu poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Agradecemos ao nosso Deus. A honra, a glória, o louvor é para Ele. Muito obrigada, queridos irmãos e irmãs. Deus abençoe. Até breve. O beijo para as crianças e um abraço para todos vocês. Que o Senhor esteja com vocês. Obrigada.